Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema de hoje é a invisibilidade do trabalho feminino de cuidado. Atividades como acompanhar crianças e idosos, cozinhar, limpar, arrumar a casa são essenciais para o bem-estar de sociedades e economias mundo afora, no Brasil inclusive. Mas o não reconhecimento e a não remuneração justa desses trabalhos criam um abismo de desigualdades raciais, de gênero e de renda. O assunto é essencial e nós vamos abordá-lo agora aqui no estúdio com algumas convidadas. Sejam bem-vindas, vereadora Mônica Benício, membro da Comissão Permanente de Defesa da Mulher na Câmara do Rio. Prazer estar aqui para a gente discutir esse debate tão importante aí nesse tema. Ana Gilda Soares dos Santos, presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Eli. Muito prazer também estar aqui para esse debate muito interessante e muito pertinente, né? Graciela Rodrigues, diretora do Instituto Equity, Gênero, Economia e Cidadania Global. Olá, muito prazer estar perto do 8 de março. Precisamos falar destes temas. É bom ter vocês aqui com a gente também. E eu começo, Graciela, com uma pergunta para você. Estamos falando de um universo que inclui babás, faxineiras e donas de casa, pessoas que sequer têm ideia de que esse é um tema em pauta no mundo hoje, não é? Sim, e por sorte é um tema em pauta cada vez mais. É um tema que trouxe o feminismo, que trouxe a economia feminista, estudiosas feministas que desde a década de 70, 80... Estamos falando da necessidade de pensar no trabalho invisível que realizam as mulheres dentro de casa de forma não remunerada, mas também às vezes fora de casa de forma remunerada, mas que são imprescindíveis para a vida, são imprescindíveis para o cotidiano e a reprodução da vida e que são invisibilizadas, entre outras coisas. São não remuneradas muitas vezes ou mal remuneradas, mas, sobretudo, é um trabalho invisibilizado. E quem deu visibilização a esse trabalho todo foi o feminismo. E por isso estamos aqui. Estamos aqui. Vereadora, o assunto está em pauta na Câmara do Rio hoje, nesse momento? Olha, na condução do mandato que faço, o feminismo é uma política central nesse debate. E como a Graciela diz, acho que hoje a gente tem um momento onde isso tem se tornado uma discussão mais recorrente e que bom, né? Porque na lógica de um mundo, de uma sociedade patriarcal e machista, esse trabalho que é feito pelas mulheres que estão movimentando e construindo a sociedade, seja nos cuidados, como você apresenta, das crianças, dos idosos, da casa, esse trabalho ele é invisível, não remunerado e quando remunerado, é remunerado de uma maneira precarizada. Então, o que a gente tenta fazer, além da discussão política, é fazer proposições de leis que possam, inclusive, colaborar com a desconstrução desse cenário tão desfavorável para as mulheres. A Câmara Municipal, eu apresentei um projeto que falava sobre promover lavanderias públicas, por exemplo. Mas esse projeto, por exemplo, foi arquivado imediatamente, sequer foi feito um debate. Uma outra característica também, que foi um projeto da vereadora Marielle Franco, aprovado em 2018 e até hoje sem implementação, que ficou popularmente conhecido como Espaço Coruja, que era um projeto que visava construir espaços que as mães, enfim, os familiares pudessem deixar as suas crianças no espaço noturno, para que as mulheres que muitas vezes têm a dupla jornada, tripla jornada de trabalho na sociedade em casa, pudessem ter lugares de segurança para deixar as crianças e assim fazer um debate. Esse projeto ele foi aprovado, mas não foi implementado. Falta vontade política hoje da política institucional, né, de olhar com mais cuidado, com mais atenção e com mais vontade de fazer mesmo esse tipo de debate para as mulheres. Curioso lembrar desse projeto Coruja, que traz a questão das creches, que é sempre recorrente, não é? Sempre recorrente, sempre um drama com as vagas, exatamente. E não apenas em Rio de Janeiro, mas em vários municípios do país. De maneira geral, né? E, na verdade, a gente pode olhar que todas as pautas, né, os temas que mobilizam o avanço das mulheres na sociedade, sempre há uma dificuldade, uma resistência muito grande de acontecer, porque a política institucional, via de regra, é ocupada majoritariamente por homens. Agora, Ana Gilda, pensando nos cuidadores profissionais,
essa invisibilidade está na má remuneração? A invisibilidade não está na má remuneração. Acho que a Mônica trouxe aí um debate que a gente tem que repetir várias vezes, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, racista e colonizadora, que está habituada a naturalizar o trabalho de cuidado para as mulheres. E a gente precisa fazer um recorte, com todo respeito ao feminismo, né? Mas o feminismo para as mulheres pretas vieram bem depois, né? Então, a gente ainda luta ainda para ser reconhecida ainda como mulheres de direitos, né? Enquanto as mulheres brancas estavam aí avançando na carreira, em outras questões da vida, né? As mulheres negras ainda estavam ocupando esses lugares de cuidado, né? Eu sou uma ex-trabalhadora doméstica, ex-trabalhadora, cuidadora de idosos, cuidadora em saúde mental, hoje em dia uma assistente social. Mas foi um percurso, né? Estou com 49 anos, então tenho uma trajetória aí que não foi nada fácil, como não é para minhas companheiras. Em relação à remuneração ser uma questão, né? A profissão de cuidador não é regulamentado. Isso já tem um marcador aí. Por que não é regulamentado? A maioria das trabalhadoras cuidadoras são mulheres negras, advindas do trabalho doméstico, né? Então, a gente já entende aí, a gente teve em Brasília, acho que em novembro, se eu não me engano, né, para discutir a política de cuidado, né, que está aí se ampliando. Mas uma política de cuidado que não está vindo para a base, sabe, Mônica? Que não vem debater como Marielle fazia, né? E tive o prazer de conhecê-la, conhecer essas trajetórias todas dos projetos, porque ela vinha conversar com a gente, né? Para entender melhor o que a gente precisava se organizar e estar caminhando juntas, né? Que eu acho que é isso que tem que começar a se discutir. A regulamentação da profissão de cuidador não é um benefício só para os trabalhadores cuidadores, mas para toda a sociedade. É uma demanda social, né? Hoje em dia você precisa de cuidador para as pessoas idosas, para a pessoa com transtorno mental, para as pessoas com deficiência, né? Então, a regulamentação ia trazer a segurança, uma remuneração para essas mulheres, né? Ia dar direito dessas mulheres que cuidam também serem cuidadas. Porque é isso, né? Você sai para trabalhar, você não tem creche para deixar seu filho. Você não tem uma cuidadora para ficar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, ou com alguém, um ente querido, né? Então, a gente está ainda nessa pirâmide, né? Lá embaixo, sustentando tudo. O olhar para o cuidador, a gente ainda vai falar disso no programa. Olha, nós ouvimos opiniões nas ruas sobre esse assunto e preparamos uma reportagem que vai trazer mais conteúdo para essa conversa aqui no estúdio. Acompanhe só. O celular é uma ferramenta essencial para a rotina da Luciane. Ela é historiadora e cumpre uma carga horária de 40 horas semanais no serviço público. Em tempo integral, é mãe solo da filha mais velha e tem a guarda compartilhada da outra. Luciane sente no corpo e na mente o que chama de peso social sobre o trabalho da mulher. Esse peso do trabalho não remunerado para a mulher, ele está essencialmente ligado a essa exploração feminina. Então, eu acho que para a gente que é mulher, que é mãe, que trabalha, a sobrecarga ela é absurda, não só física como psicológica, mental mesmo, de maneira geral. Então, é preciso se discutir isso. É preciso se discutir para que a gente tenha uma participação mais equitativa na sociedade, mais equilibrada entre homens e mulheres. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que, no Brasil, as mulheres desempenham uma carga maior de trabalho doméstico e de cuidados não remunerados, em comparação com os homens. O simples fato de ser mulher leva a um acréscimo de 11 horas semanais de atividades. Isso aí é uma escravidão que a gente vai ter sempre, porque ninguém dá valor. Só quem passa por isso, trabalha fora, tem filho para cuidar, casa para cuidar, isso daí vai ser eterno. Cuido da minha neta na segunda, na terça e na quarta. Tenho uma mãe que vai fazer 89 anos, entendeu? Eu cuido dela também, saio da minha casa e vou para casa de uma, depois eu volto para casa de outra, depois eu tenho minha família para cuidar também. O mesmo estudo aponta que, quando há outros adultos na mesma casa, além do casal, o trabalho doméstico dos homens é menor, especialmente se essa outra pessoa for uma mulher. E num relacionamento, quando a mulher tem um salário maior, ela tende a dedicar mais tempo às tarefas domésticas, enquanto eles, que contribuem com menos renda que as parceiras, ficam atrás também na participação nas tarefas do lar. Eu acho que deveria ter algum tipo de salário.
mesmo até que fosse um salário mínimo, mas deveria receber um salário. Merecem todos os benefícios, seguro-desemprego também, merecem todos os benefícios. Remuneração à parte, uma coisa já deixaria Luciane aliviada. Eu acho que uma organização equitativa entre homens e mulheres, no seio das famílias também, na estrutura das famílias, nas dinâmicas familiares, eu acho que seria bem importante. Questões importantes que trouxeram ali, né? Pontos de vista. E eu trago como custear? Assim, como você imagina o poder público custeando isso? Eu, particularmente, acho que as políticas de cuidado, além de ser políticas destinadas especificamente para determinados públicos, setores, e muito pensada para as mulheres, ela é uma política econômica e social. Então, nós temos que pensar ela como uma política econômica e não ficar pensando como pendurar ela em alguns ministérios que possam dar conta parcialmente. É um conjunto de aspectos que tem que ter essa visão e tem que ser disputada, por exemplo, agora na infraestrutura que vai ser discutida no G20. Tem que ser pensada na trilha financeira que o G20 vai pensar. Tem que ser pensada no conjunto do orçamento dos países. Tem que ser pensada na fiscalidade dos países. Uma fiscalidade que é uma forma de sustentar as políticas públicas, mas que, de fato, está apoiada nos setores populares e nas classes médias, na maioria dos países da América Latina, por exemplo, quando os dividendos não têm tributação, quando as riquezas e as grandes fortunas não têm tributação. Então, a gente tem que pensar este conjunto de questões quando pensa nos cuidados, e não pensar em como a educação faz uma parte, a saúde, é todo um conjunto, mas tem que ser encarada com uma política. Eu acho que ela não pode nem ser separada da sustentabilidade, da natureza, de como se cuida da natureza, porque neste momento do mundo, na crise que a gente está, tem que ser pensada de forma conjunta e pensada como uma política econômica, social e até ambiental. Cuidado com a vida. Nossa. Concordou, vereadora Mônica? Concordo, e acho que tem até uma coisa interessante ali quando ele propõe, fala, eu acho que tem que ter remuneração sim, nem que seja um salário mínimo, né? Primeiro, eu acho que tem que tirar um pouco desse debate como se fosse, pensar essa política pública como se fosse um favor às mulheres, né? Porque a gente tem, numa sociedade que esse conceito, né, onde a mulher está fazendo um trabalho que é dela, que é dirigido a ela, e quando um homem faz o mesmo trabalho, ele é um grande homem porque ele colabora com aquilo ali, né, porque ele ajuda, né, e essa é a palavra que a gente usa, exatamente. Eu acho que o que a Graciela traz é a importância de a gente olhar para esse debate como uma política pública, né? Como uma política de direito, que, portanto, terá que ser pensada a respeito dos seus aspectos econômicos. Uma pesquisa recente mostrou, em São Paulo, que uma mãe, uma mulher que trabalha dedicada ao cuidado da casa, ao cuidado da criança, ao cuidado dos mais velhos, enfim, todo esse trabalho de cuidado que a gente está debatendo aqui, ela deveria ganhar aproximadamente R$ 7.400, levando em conta que limpa, que cozinha, que cuida da criança, então todos esses serviços, né? E acho que a Ana traz uma coisa que é muito importante, que é a gente colocar o debate de raça muito centralizado nessa questão, né? Porque as mulheres negras, elas estão no topo da pirâmide das violências, né? E na base da pirâmide dos direitos. Então, quando a gente está falando em especial desse trabalho do cuidado, e a Ana traz em especial com esse debate do movimento feminista, nós, mulheres brancas, estávamos reivindicando ali o direito ao trabalhar, quando as mulheres negras nunca puderam não trabalhar. Não trabalhar, né? Então, todos esses debates, eles devem estar sendo atrelados e pensados como política pública, e não como um favor às mulheres, né, que agora uma sociedade reconhece. Assim, este trabalho do cuidado é o que movimenta o mundo, é o que sustenta e organiza a sociedade, né? Ele não deve estar nem num lugar de dever da mulher, menos ainda num lugar de não reconhecimento ou valorização desse trabalho. Então, acho que pensar a política pública a respeito dos seus aspectos econômicos para esse recorte é fundamental.
Sua opinião, Ana, para a gente encerrar o bloco. Não, eu reitero tudo que a Mônica falou, né? A gente já tinha falado, mas é importante isso, né? Essa subalternização que colocam a mulher, né? Sempre, né? No lugar da que está sendo ajudada, a protegida, quando na realidade a gente está protegendo todo mundo. Porque se a gente está cuidando, alguém está fazendo um trabalho que é de suma importância e invisibilizado, né? Então, acho que a gente tem que mudar mesmo esse discurso cada vez mais, né? E envolver os homens. Agora a gente já tem mais trabalhadores, cuidadores homens, né? No cuidado com idosos, com pessoas com transtorno e tal, nesse debate. Outra questão importante que a gente não pode esquecer é do adoecimento das mulheres. Isso não é gasto, isso é investimento, né? Uma mulher que é bem cuidada, que se sente cuidada, ela vai adoecer menos, né? A gente tem um alto índice das mulheres com várias questões de saúde mental, que a gente pouco fala, né? E que prefere dizer só que somos loucas, né? Mas não traz, né, o recorte, né, da realidade que essa mulher vive e o que ela passa para poder sustentar esse trabalho de cuidado, né? Você vai poder falar mais sobre isso no próximo bloco, tá? A gente vai ter deixa. A gente vai para um breve intervalo, mas volta já já. Câmara Rio Debate de volta hoje falando sobre trabalho feminino de cuidado, um assunto essencial que é pauta no mundo inteiro e a gente não pode deixar de conversar sobre ele. Estão no estúdio com a gente convidadas especiais. Eu já trago aqui para o quadro alguns dados da invisibilidade em números. Alguns dados da Oxfam Brasil, mulheres fazem 85% do trabalho de cuidado. Esse é um dos dados. Em seguida, dado da PNAD contínua de 2018, trabalho doméstico feminino recebe 78,44% do rendimento masculino. Esse é um assunto que a gente precisa trazer não só para as mulheres, mas precisa envolver grupos considerados especiais, pessoas com deficiência. Precisamos trazer os povos indígenas também para essa discussão. Vocês acreditam, vereadora? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, trazer ele mais latente para a sociedade como um todo, né? Porque olhar para esse debate como se ele fosse um debate das mulheres é, inclusive, não implicar o poder público na sua atuação que deve fazer. Então, acho que o debate é anterior, né? É fazer com que os homens estejam interessados em fazer essa disputa e esse debate, em especial, essa construção em especial, porque são os homens que estão nos maiores cargos, né? E eles alcançam como? A mãe, a esposa, né, que vão abdicando das suas vidas pessoais e do investimento da sua vida pessoal para que esse homem possa se desenvolver. Enquanto o homem está se desenvolvendo profissionalmente, a mulher está em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e isso não tem um reconhecimento porque a nós é atribuído como uma obrigação, como algo quase que inato das mulheres. Então, acho que o primeiro debate é fazer com a sociedade a mudança desse pensamento, que não é um pensamento que tem um cunho pragmático, mas que é, em especial, um pensamento que visa colocar as mulheres cada vez mais nesse lugar de subalternidade, de inferioridade, de precariedade diante das disputas da política no seu aspecto mais institucional, digamos assim, né? E, para isso, a gente precisa fazer o debate com a população. Então, estar conversando com as mulheres e olhando para esses recortes, como a gente trouxe aqui do debate, das pessoas em maior vulnerabilidade dentro dessa história, é fundamental. Novamente, a oportunidade que você tem de falar sobre essa questão da valorização da mulher, das oportunidades que ela acaba perdendo, tendo que assumir essa responsabilidade que só ela enxerga, né? O mundo não enxerga. Mas enquanto ela está cuidando da família, ela deixa de se qualificar, ela deixa de cuidar de si, ela se sobrecarrega física e mentalmente, a saúde dela é bastante afetada. Quer comentar mais? Eu quero, sim. Acho importante, você falou, assim, dos outros grupos, né? Das mães, né? De crianças com deficiência, né? Das pessoas com deficiência, no modo geral, que às vezes precisam de cuidado também.
Eu sou uma trabalhadora de um centro de atenção psicossocial e aí eu trabalho na Zona Sul. Eu tenho visto o número de idosos cuidando de filhos, né, com algum tipo de deficiência. Não tem um quantitativo aqui para te apresentar, mas é uma coisa que a gente vem provocando até atenção básica, que aí, por isso que a gente não pode andar sozinho, né, tem que trabalhar em rede, para poder ir somatizando isso, para poder a gente provocar a política pública. Tem 2 projetos de lei, sabe, Mônica? Um, inclusive, que eu não vou falar a autoria de quem, mas que é um projeto de lei bom, que fala de trabalhadores cuidadores na atenção básica. E quase não é discutido, porque não há interesse, porque o cuidado só é ofertado para quem pode pagar. Então, a saúde está se tornando mercadoria e o cuidado também mercadoria. E quando se torna mercadoria, a gente para de se reconhecer quanto povo. Porque se um não conseguir, o outro também não vai. Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar bem. Aí a gente retoma de novo a discussão. A regulamentação da profissão de cuidador é uma responsabilidade social. Não pode ser só dos trabalhadores. A luta precisa ser coletiva e só coletivamente que a gente vai alcançar essa discussão, algum avanço, né? E trazendo também as pessoas que precisam, né? Você imagina uma mãe que cuida de uma criança e autista, a maioria dos pais se debandam, né? Não ficam, a mãe é que fica. Né? E depois, quando essa criança, ela tem o benefício da criança. Se essa criança falece, ela parou um tempo da vida dela, ela não consegue voltar mais para o mercado de trabalho. E o que a gente faz com essas questões? Né? Então, acho que a gente tem que trazer mais gente para esse debate, sim, e para avançar um pouco mais nas discussões. Equidade, não é a palavra realmente que se encaixa nessa questão? Então, eu acho que o grande problema desse tema dos cuidados é que ele vem de um cuidado naturalizado para as mulheres. E pior ainda, gratuito. O que eu queria dizer quando falava da economia feminista é que a economia feminista, por primeira vez, mediu esse trabalho, viu quanto vale. Esse trabalho vale muito, produz muita riqueza no mundo. No Brasil, é praticamente o que produz a agricultura brasileira, 13% a 15%. Então, a gente não tem a dimensão de que o sistema patriarcal, o sistema produtivo atual, o sistema capitalista, o sistema, sobretudo no Brasil, que é extremamente concentrado no setor agroexportador e no setor financeiro, ele tem muito interesse nesse trabalho gratuito. Trabalho que não se paga. O capitalismo adora trabalho que não se paga mal, se precariza. Então, esse trabalho é valiosíssimo. Por isso, tirar as mulheres desse lugar, criar políticas públicas para atender essas necessidades, não é uma coisa fácil. Estamos arrancando do sistema. E, na verdade, é uma luta dura, árdua, que vai desde o cuidado não remunerado dentro das casas, do cuidador, das cuidadoras, especialmente alguns cuidadores, mas, enfim, a gente pensar esse conjunto de trabalho enorme que se faz num país, que produz muita riqueza e que é desvalorizado, não pago diretamente ou desvalorizado exatamente porque vem de um lugar histórico que é das mulheres e da naturalização, sobretudo do trabalho das mulheres negras, mas nos séculos de todas as mulheres em cada país e com todas as desigualdades que ele provoca. Essa é uma primeira desigualdade no mundo também, né? Então, eu acho que esta questão, olhar para ele desde essa perspectiva mais ampla, enquanto ele colabora com o sistema, enquanto produz de riqueza, nos permite entender como temos que disputar. Por isso que eu digo que é uma política econômica, tem que ter política pública, como diz a Mônica, o governo federal está colocando essa ideia, porém, até agora não tem exatamente esta lógica dos setores de verdadeiro poder no país que, evidentemente, lucram, se beneficiam desse trabalho gratuito. Então, como fazemos? Tem um debate que está colocado pela Ana e pela Graciela, que é fundamental, que é o debate de classe nessa história toda, né? A gente isso interessa a manutenção de um sistema capital que se soma ao sistema do patriarcado, né, e torna isso tudo muito interessante. A deputada Thalília Petroni apresentou em Brasília um projeto que visava considerar o tempo, né, de dedicação do trabalho das mulheres ao cuidado como um tempo de aposentadoria.
Agora, enquanto a gente não tiver os homens também comprometidos, desconstruído desse lugar, estamos fazendo um favor, entendendo que isso é algo que não é só um direito das mulheres, mas fundamental para a manutenção de uma sociedade que irá servir, inclusive, ao próprio capital, porque vai gerar, que é um bem comum vai da gerar renda. Exatamente. É um bem comum, é uma necessidade da humanidade, cuidar da vida. A socialização, o cotidiano, e né? essa questão que a gente está debatendo, que por exemplo, formação, a associação, a gente luta muito pela formação e a qualificação das trabalhadoras cuidadoras, que antes era muito banalizado, né? Ah, não precisa, você nasceu mulher, você sabe cuidar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Gerações na mesma família. Exatamente. Né? A filha mais velha acaba assumindo a responsabilidade quando a mãe se ausenta, enfim. Exatamente. Durante a pandemia, a gente teve algumas denúncias, né, que foram graves, e a gente precisou acionar o Ministério Público do Trabalho, de cuidadoras mantidas em cárcere, porque as pessoas não podiam visitar, né, e mais os seus pais ficavam com essas trabalhadoras cuidadoras, né. Que não podiam, inclusive, visitar as suas famílias, voltar para o seu lar. Exatamente. Então, assim, a gente viveu também um retrocesso, né, de uma escravização. Né? E a gente vive lutando para os cursos, inclusive com a Thalita, a gente vai estar conversado com ela sobre a importância da qualificação. Porque, às vezes, as companheiras falam, Gilda, você tem uma trajetória. Não tenho, eu tive uma oportunidade de fazer formação. E isso faz toda a diferença. Deixa eu trazer mais alguns dados para a gente, para a conversa. Estão aqui na tela. A PNAD de 2018 também aponta que 37% das mulheres brasileiras declararam ter exercido cuidados contra apenas 26% dos homens. E cálculos do IBGE apontam que em 2050, que está pertinho, o Brasil terá cerca de 77 milhões de dependentes de cuidado. Só esse último dado já mostra o quanto é urgente, né, pensando em Brasil, dessa política nacional de cuidados, né? Quanto ela é urgente. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente volta sempre no cerne aqui, que passou por todas as falas, de entender. Isso deveria ser de interesse primordial do poder público, em todas as esferas que alcança, e da sociedade. Mas é preciso que a gente desconstrua essa lógica as mulheres nascem sabendo cuidar. Isso é um dom das mulheres, né? Porque isso é uma reprodução cultural. Então, romper essa lógica passa principalmente por educar uma sociedade, por debater com essa sociedade através da cultura, através da educação, a desconstrução dessa narrativa machista, dessa narrativa patriarcal, que tende sempre a colocar o reforço das mulheres ocuparem esse lugar de uma maneira inata, né? De uma maneira natural. Quando você fala de passar de geração, né? Porque a filha mais velha aprende ao cuidado. Eu sou caçula de 2 homens mais velhos, um com 7 anos de diferença, o outro com 10 anos de diferença. E mesmo sendo a caçula, uma criança em casa, eu tinha que empilhar a panela para poder lavar louça e fazer as tarefas de casa, porque isso eram tarefas de menina. Então, acho que começar a debater sobre a desconstrução dessa narrativa é o zero para mim, assim, o debate zero para a gente poder avançar num debate que é social, sobretudo político, né? Mas essa mudança de cultura, né? Essa mudança do pensamento cultural que os homens, né, ajudam nesses trabalhos e não deveriam ser os grandes colaboradores disso também, é fundamental. Já considerando considerações finais, as mulheres precisam ser educadas, né? As mulheres não precisam ser educadas, as mulheres precisam ter as oportunidades de ter visões do que é vida. A gente é doutrinada por uma sociedade machista, patriarcal, racista, colonizadora, que a gente não pode. Isso a gente precisa dizer uma para outra. E aí entra o feminismo, quando a gente se olha e quando a gente diz que só vai subir quando uma subir junto também. Não existe cuidado se a gente não ampliar esse cuidado. A gente está falando sobre políticas públicas que são muito importantes, mas a única política pública que entra dentro da favela é a política pública do extermínio. A única política pública que chega para essas mulheres é ver o filho morto no chão, pela mão do Estado. Isso a gente precisa mudar, porque isso não é cuidado, isso é descuidado. Nesse descuidado, a gente está adoecendo as pessoas.
Então, a gente precisa também debater. Essas mulheres, nós mulheres, essas mulheres não, nós mulheres, precisamos nos unir. É isso. A educação que eu quis dizer é essa. Precisamos uma alertar a outra. Acho que essa é a palavra correta. Sim. Sobre o valor que cada uma tem. E muito feliz de estar aqui nesse debate, muito feliz da gente poder ter espaço de fala, porque sempre vem as coisas de cima para baixo e é na base que a gente vai construir. Porque me lembrou algo que disse, que é a questão de... Nós fizemos uma pequena pesquisa sobre o endividamento das mulheres. As mulheres no Brasil, neste momento, estão muito endividadas. A população toda, mas as mulheres particularmente. E nós fomos detalhar um pouco esse endividamento e a gente percebeu que ele se dá especialmente pelo cuidado. Se antigamente as famílias se endividavam para ter um bem, uma casa, um carro, um bem que melhorasse o conjunto da vida familiar, agora as mulheres estão se endividando para pagar as contas de luz, de água, de gás. Então eu queria chamar a atenção, que passou um pouco despercebido quando a gente fala o conjunto, a problemática que é muito longa, é muito grande, né? Que nós precisamos também pensar nesse cotidiano com as políticas públicas, com serviços públicos. Os serviços públicos são essenciais para as mulheres poderem... Eu fiz um estudo uma vez em Manaus, uma cidade cheia de água por toda parte, e as mulheres não podiam sair para trabalhar porque tinham que ficar cuidando de encher os baldes em casa, porque a empresa privatizada botava água às 3 da manhã, às 5 da tarde, às 10 da noite. Então, alguém tinha que estar cuidando uma mangueira que chegava com um pouquinho de água para onde ela estava. Então, quer dizer, a gente, para pensar em uma forma diferente, tem que pensar o conjunto das desigualdades e discriminações que sofre esse país e que são enormes. Tem um problema de classe, tem um problema de gênero, tem um problema de raça enorme, brutal, dramático nesse país, dramático, que inclusive está matando, né? E as mulheres também. Por esse endividamento, por conta desses serviços públicos inexistentes, muitas vezes, estão pagando as consequências, porque muitas vezes estão se endividando com agiotas que depois perseguem e até cobram vidas quando são parte dessa ilegalidade com a qual já a gente convive, como se fosse também natural conviver na cidade como Rio de Janeiro com uma ilegalidade brutal. Então, temos que pensar o conjunto das coisas e não ficar só na superfície dos temas, se queremos verdadeiramente falar de uma política de cuidados que possa superar, que nos ajude a superar a desigualdade. Graciela, Ana Gilda, vereadora Mônica Benício, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Sem dúvida a gente vai voltar a falar sobre isso, porque serviço público, é vida. Tá bom? Muito obrigada a você de casa também pela companhia. Eu lembro que é possível rever e compartilhar esse programa. Ele está disponível no YouTube da Rio TV Câmara. Até a próxima. Tchau, tchau.